Fortaleza anuncia oficialmente o lateral esquerdo Diogo Barbosa. Veja mais: repercussões sobre a venda do volante Hércules. Jogador brasileiro do futebol japonês na mira do leão? Vejam isso e outras informações após a vinheta. Solta aí, ADM. Fala, Espetacular, beleza? Tudo bem? Quem está falando aqui é o Emílio. E sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo, mais um sobre a equipe do Fortaleza. Então, assim, na primeira matéria a gente vai falar a respeito da chegada, né? No caso, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, ex-fluminense, foi anunciado de forma oficial pelo Fortaleza. E a gente vai dar uma olhadinha na matéria em alguns segundos. Só um momento. Pronto. De acordo aqui com o jornal O Povo, Fortaleza anuncia a contratação do lateral esquerdo Diogo Barbosa até 2026. O ex-jogador fluminense foi anunciado pelo Tricolor do PC nessa noite de sábado, dia 21. O lateral esquerdo, ex-fluminense, né, chega aqui no PC com um contrato até dia 31 de dezembro de 2026, com a opção de renovação por mais um ano. O jogador de 32 anos era um desejo antigo de Vojvoda, né, que já havia sondado a contratação dele em 22, mas esbarrou por consequência do salário alto. Na época ele defendia o time do Grêmio. A situação foi salientada durante o anúncio do jogador pelo Marcelo Paes, né, que é o CEO, que comentou que o jogador chamou a atenção do Vojvoda por consequência da intensidade e das qualidades técnicas. Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral que tem muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era a opção que o treinador e conseguimos trazê-lo. Estava no final do contrato, nós conversamos com um atleta fluminense que permitiu o diálogo, e daí o Marcelo Paes frisou que essas foram as conversas, né? Camisa 16, Diogo Barbosa, tinha tratativas para tentar renovar com o Tricolor das Laranjeiras por mais um ano, mas ele optou por vir para Fortaleza, né? E essa informação foi revelada pelo presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, na entrevista início dessa semana. Ou seja, ele já havia, né, já dado indícios que o Fortaleza já estava sondando esse jogador, Diogo Barbosa, com a lateral esquerda, tem 32 anos. E aí, como bem o Marcelo Paes disse na matéria, né, o Vojvoda já estava de olho nesse jogador pelas qualidades técnicas dele. Mas aí, isso, de certa forma, esse anúncio ele gerou uma certa desconfiança da torcida, né? Por consequência do jogador, acha que o jogador não teria, né, know-how para estar aqui no Fortaleza, mas de certa forma eu discordo, que o jogador tem bastante experiência, já ganhou diversos títulos, né? E aí a gente vai dar uma olhadinha aqui nas características dele de acordo com o SofaScore e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O Diogo Barbosa é um jogador de 32 anos, tem 1,80 m e lateral esquerdo, né? E aqui a gente tem o panorama das notas dele de acordo com o SofaScore dos últimos 12 meses. Ele teve sua maior nota 7,4 e a menor 6,3. Teve duas lesões, né? Tiveram duas lesões no decorrer dessa temporada. No entanto, que já no finalzinho, né, do campeonato ele começou a ter uma melhora nessa questão da pontuação. E a questão dos atributos dele, de acordo com o SofaScore, que faz essa classificação, lembrando que o máximo é 99 e o mínimo é 1, ele tem como principal característica a parte da parte defensiva, né? Após isso, a criatividade, parte técnica e depois a parte tática. Não é tão bom aqui de acordo com as estatísticas, tem 38 de ataque e nem tem ponto forte nem ponto fraco. Então é que a gente vê a questão do mapa de calor dele, lembrando que quanto mais escuro a cor, mais é a faixa do campo onde ele fica predominantemente, né? Então, ele age aqui pela lateral esquerda, ele defende, apoia. Em 25 jogos na temporada, foi titular em 20, né? Teve 74 minutos em média em campo, não realizou nenhum gol, nenhuma assistência. Então, assim, é um jogador que já passou por alguns grandes clubes, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Fluminense, o Grêmio, o próprio Palmeiras, o Cruzeiro, o Botafogo. Então, assim, é um jogador que tem bastante qualidade, tem questão da experiência, já foi campeão com o Palmeiras, já foi campeão com o Fluminense. Então, assim, é um jogador que vem para somar. Lembrando que Fortaleza, né, até o momento, esse perfil de jogadores que eles estão trazendo para a gente aqui no mercado são jogadores que já têm
pelo menos algum título internacional, como o caso a gente vê essa questão do Diogo Barbosa, a gente também tem a questão do goleiro Breno, né, do Grêmio, que foi contratado também juntamente ao time de Porto Alegre. E aí o Fortaleza está em busca do mercado, né? Então, assim, a partir daí a gente vai tentar ver aqui uma outra matéria que eu achei curiosa e quis trazer aqui para a gente comentar um pouco mais. Mas antes dessa matéria, vamos ter a vinheta. Solta aí, ADM. Pronto, a curiosidade é o seguinte, né? Que o Fortaleza estaria de olho, né? De acordo com o Central, com o Twitter aqui do Central de Fortaleza, no meia Ezequiel, né? Que está jogando no futebol japonês já faz um certo tempo. E aqui a matéria fala o seguinte: Fortaleza está interessado no meia Ezequiel, jogador brasileiro com passagem no Cruzeiro, Botafogo, Sport Recife, atualmente está no futebol japonês. Ezequiel não está nos planos do Mikael Skib para a próxima temporada, onde abriu espaço para as negociações. Desde 2020, ele não está, né? Só uma correção aqui para o Central de Fortaleza, não está no Omnia Ardea, né? Que até, inclusive foi comprado pelo o grupo Red Bull. Na verdade, ele está no Sanfrecce Hiroshima, né? Então, ele tem 10 jogos, com 12 assistências e 115 partidas. Ele, de acordo com essa matéria, está disposto a retornar ao Fortaleza, despontando como forte candidato dentre esses clubes, né? Existem essa informação é de acordo com o site Trivelo, né? Que é português, que sempre traz essas informações. Então, assim, seria mais um jogador, né? Esse jogador que já está há bastante tempo no futebol japonês. Inclusive, aqui a matéria fala do Omni Ardea, que está na terceira divisão do campeonato japonês, mas na verdade aqui é o Hiroshima Sanfrecce. Essa camisa aqui é de lá. Então, só a galera só dá uma correção. É um jogador que já tem bastante experiência. A gente vai dar uma olhadinha aqui nas estatísticas dele de acordo com o Software Score, para a gente dar uma olhadinha e fazer uma comparação, né, se esse jogador deveria ter esse perfil para Fortaleza ou não. Vamos lá. Tá aqui o Ezequiel, tá jogando no Sanfrecce Hiroshima, tem 26 anos, 1,67 m. Ele joga ali como um meio atacante, não tem pontos fortes nem fracos. Esse jogador tem a movimentação dele, lembrando que quanto mais escuro, né, mais é o local onde permanece. Aqui ele flutua por essa região. Nesses 9 jogos que teve na temporada, não iniciou nem como titular, só apenas 11 minutos. Isso é de acordo com a temporada desse ano, né? Então, assim, é um jogador que, como foi bem falado, Botafogo, Cruzeiro, jogou no Sport Recife também. Eu acredito que isso daqui não passa apenas de uma especulação, né? Meio vaga, digamos assim. É um jogador que teve essa passagem por esses clubes, né? Que a gente citou, Botafogo, Cruzeiro, Sport Recife. Já está há um tempo jogando na J-League, né? Então, assim, ano passado, na temporada de 23, daí a gente vê a característica dele. Em 25 jogos, 8 como titular, 46 minutos em média. E aqui a movimentação dele já é um pouco mais intensa nessa parte da faixa do campo, né? Conseguindo a questão da movimentação, na posse de bola. E é um jogador que acredito que não seja o perfil do Fortaleza. Eu acho que essa informação que o pessoal trouxe pode ser apenas uma especulação. Lembrando que nesse momento do ano sempre tem essas questões de especulação e aí o mercado fica movimentado, mas na verdade eu acho que isso daí pode ser apenas algum movimento de empresário, enfim, esperemos, né, que esse jogador não venha para Fortaleza de fato, mas enfim, se vier aqui, acho que será bem-vindo e bem acolhido. Enfim, vamos passar para outra matéria. Pronto, agora a próxima matéria, né, para a gente falar aqui é a respeito da repercussão sobre a negociação do Hércules, né, juntamente o Fortaleza, juntamente com o time do Fluminense, e que foi uma notícia que pegou todo mundo ontem, né, ontem à noite principalmente. Hoje teve as matérias, tanto do Jornal Povo quanto do Diário do Nordeste, trouxeram falando um pouco mais sobre a questão dos valores. Venda de Hércules é a maior da história do futebol cearense e a segunda maior do Nordeste. Até então, a maior transação pertencia ao Moisés, o atacante na época que foi vendido por 24 milhões para o Cruz Azul do México. E aí, está dizendo que o Fortaleza anunciou ontem, dia 20, a saída do Hércules para o time do Fluminense, de acordo com o que foi divulgado, 29 milhões por 70%, ou seja, o Fluminense desembolsou essa quantia de 29 milhões por cerca de 70% dos direitos dos atletas. Significa o quê?
E o Fortaleza, como ele é detentor de 55% dos direitos, né? E o Atlético Cearense 35% e o Tiradentes 15%, Fortaleza fica em torno de aproximadamente 16 milhões de reais nos cofres, né? Já recebe agora. O Atlético Cearense ganhará 8,7 aproximadamente, e o time do Tiradentes 4,3 milhões, né? Então, assim, aqui fala a respeito dessa questão que essa negociação fez com que esse lance, né, do Fortaleza juntamente com o Fluminense superasse até então o Moisés, naquela época do Cruz Azul. Aí tá falando que já na região, o Hércules ultrapassou a ida do Johannes Chaves, ex-Bahia, ao Lens da França. O negócio foi anunciado com valor de 25,7 milhões. O posto de principal transação pertence ao lateral direito Pedro Lima, que foi vendido ao Sport, juntamente ao Wolverhampton, na Inglaterra, por 43,8 milhões. Então, assim, aí ele fala em relação aos 10 maiores vendas do Nordeste, fala a questão do Caio Alexandre, época quando o Salto de Fortaleza foi para o Bahia, também fala a questão do Arthur Cabral, que quando saiu aqui do Salto do Ceará foi jogar no Basel da Suíça, enfim. Então, assim, ou seja, é uma repercussão em relação à venda do Hércules, que de certa forma surpreendeu a torcida, porque havia especulação do próprio Palmeiras, depois também falou-se em relação ao Flamengo, mas aí todos foram surpreendidos, né, pela ida dele ao Fluminense. O que eu acho disso? Eu acho que é uma boa, que o Hércules vai conseguir agora ter um espaço maior jogando lá no Fluminense. Pode ser que a partir daí ele fazendo o que ele sabe fazer bem, que é a questão do futebol de qualidade, ele possa ser até convocado para a seleção brasileira. Esperava-se que, né, até então, que a multa dele era de 10 milhões de euros, né? Pensava que algum time da Major League Soccer, que teve uma época do Austin FC que estava de olho nele, especulando, ou algum outro time da Europa, mas daí o time do Fluminense conseguiu agir e comprou 70%. Então, Fortaleza, esses 30% que ainda sobraram, Fortaleza tem direito a 55% dessa fatia, e aí futuras negociações, o Fortaleza vai lucrar com isso. De certa forma, a longo prazo pode ser uma boa ideia esse tipo de negociata, né? Até porque o Fortaleza pode lucrar, e se ele vendesse de uma parcela só, como se pensava, não ganharia basicamente quase nada. Então, assim, a longo prazo, Fortaleza consegue ter lucros, né? Então, assim, talvez tenha sido uma boa negociação para Fortaleza. Eu espero que o Hércules tenha bastante sucesso e bastante qualidade, que ele siga o seu rumo, seja logo em breve selecionado para fazer parte da Copa do Mundo, enfim, do eliminatório pelo Brasil, enfim, esperemos que isso ocorra. Lembrando, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Mídia, eu faço parte aqui do canal Espetacular. Se você puder se inscrever, se puder curtir e comentar, o nosso canal ele começou há um pouco mais de 8 meses no YouTube, e a gente está tentando trazer alguns vídeos, algumas lives, enfim, alguns vídeos curtos para vocês. Lembrando que a gente tem lives que ocorrem todas as terças e quintas, de 13 às 14, na hora do almoço, e nas sextas-feiras do meio-dia a 1 da tarde, e lives noturnas às terças e às quintas, por volta das 9h30, 10 horas da noite. Então, eu espero que vocês tenham gostado da matéria. E aí, o que é que vocês acham? Que esse jogador que a gente citou aí, esse jogador Ezequiel do Hiroshima Sunfresh, ele tem condições de ir para Fortaleza? Se vocês disserem que sim, ok. Se não, vocês colocam aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. E eu espero que vocês desfrutem desse vídeo e a gente se vê na próxima. Lembrando, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E a gente se vê na próxima. Como eu sempre gosto de falar, fala espetacular. Eu, Emílio aqui e vocês por aí. Valeu, pessoal. A gente se vê nas próximas. Até mais. Fui.